Ok, meus amigos, estamos aqui no ar com mais uma aula de Química para vocês, certo? Eu sou o professor Clemilson, CPC, tá? Professor Jurandir aqui na Química A. E hoje é nosso assunto, olha que maravilha, pessoal, olha que maravilha. Nós vamos trabalhar justamente com tabela periódica. Hoje é uma aula introdutória, lógico, não é toda a tabela periódica hoje. Eu divido a tabela em dois momentos, né? Nós temos a parte de introdução e a parte final, que são as propriedades, tá? Mas antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu queria mais uma vez, né, agradecer a Deus por estar aqui com vocês, partilhando o meu conhecimento e mais uma vez aplaudir vocês, pessoal, tá? Eu só estou recebendo comentários positivos aí no grupo do CPC, todos os professores, né? Tá? Juntamente com o professor Clemilson, incansado nessa árdua tarefa de estar online com vocês. Não é brincadeira, pessoal. Não é brincadeira mesmo, certo? E a nossa aula de hoje, certo? É da quarta-feira, né? Nós temos aula do dia 20, hoje é dia 20. Dia 20 nós vamos justamente trabalhar essa aula. E eu espero que eu contemple vocês com o maior número de informações, certo? Beleza? Então, desejo a vocês sucesso, mas sucesso mesmo, né? Você não sabe o quanto nós, professores, torcemos por vocês. Porque o seu sucesso, né? Aliás, o meu sucesso enquanto professor, enquanto escola, depende do seu. Você sabia? Nós estamos interligados, ligados mesmo aí, direto com vocês, tá? E nós somos como os elétrons, nós estamos sempre em busca de uma estabilidade, pessoal. Sempre em busca de uma estabilidade, certo? Beleza? Para isso nós vamos compartilhar aqui os nossos conhecimentos com vocês. Beleza, pessoal, olha só. O ano passado, né, no Enem, eu esperei a questão de tabela periódica fervorosamente. Os outros vestibulares, todos os outros vestibulares, na UEMA, FACID, Nova FAP, UES, tá, em Tocantins, na UNIRG, né, UNIRG também, todos eles vieram tabela periódica. Mas era uma certeza que eu estava contando no Enem. Por que, professor, você tinha essa certeza? Porque o ano passado, 2019, completou, aliás, 2019 foi o ano internacional da tabela periódica. Não foi o professor Jurandir que instituiu isso, certo? Foi a ONU, porque em 2019 completou 150 anos da tabela de Mendeleev. Então foi um ano importante. Mas se não veio no Enem no ano passado, quem sabe se nesse ano não vem, né? O Enem gosta de, às vezes não coloca essas datas exponenciais, essas datas marcantes no mesmo ano. Mas esse ano, quem sabe se não vem a questão de tabela periódica, tá? Para mim seria uma forma de homenagear, tá, essa sistematização dos elementos químicos, tudo bem? Mas nós vamos começar, pessoal, com uma introdução. Vamos falar do histórico. Vamos ver aqui, ó, como é que está nosso programa aqui, ó. Olha, tem essa zoadinha que é para você acordar, viu? Vou ter alguns slides com zoadinha aí, ó. Classificação periódica dos elementos. Olha só, nós vamos ver a evolução histórica, acordando aí todo mundo. Olha aí, estrutura da tabela periódica, nós vamos ver, que vai ser a aula de hoje, ó. Evolução histórica e estrutura da tabela periódica. Depois, classificação geral dos elementos, nós vamos começar aqui também, né? Olha aí, na próxima aula vamos falar mais das famílias, né? E aqui vamos finalizar com as propriedades dos elementos. Que propriedades são essas, professor? Propriedades aperiódicas e propriedades periódicas. E aí tá todo o resumo, tá? Todo o resumo do nosso conteúdo de tabela periódica. E nós vamos ter uma aula específica só para questões também, viu? Depois que eu terminar essa aula de tabela periódica, eu vou fazer uma revisão de todos os assuntos que nós trabalhamos até agora, com questões. Perfeito? Então hoje nós vamos estudar a evolução histórica e a estrutura da tabela periódica. Na próxima aula nós vamos trabalhar a classificação geral dos elementos químicos, né? E as propriedades dos elementos aperiódicas e periódicas. Essas zoadinhas aí é justamente para você acordar. Foi inovação que eu coloquei aqui na nossa aula de hoje, perfeito? Vamos lá. Aí nós temos o seguinte, vamos começar com o histórico, pessoal. Tiveram vários cientistas que trabalharam ao longo, tá, para formar a tabela periódica. Vamos lá. Por que, professor, essa sistematização? Pessoal, para poder organizar. Como é que você vai trabalhar a tabela periódica se vai trabalhar os elementos sem estar organizados? Nós vamos ver aqui famílias, período, vamos ver metais, não metais, semimetais, vamos ver tudo. Quem primeiro tentou organizar uma tabela, nós vamos falar de cada um desses cientistas separadamente, viu?
já veio questão também de histórico de tabela. Em 1817, um cidadão chamado Doberein, um alemão, né, formulou a tabela periódica chamada Tríades, de 3 em 3 elementos. Ele organizou, vamos já mostrar para vocês aí, esse aqui é só um resumo, né? Vou mostrar cada um deles como é que ele fez. Em 1862, apareceu um francês chamado Chancotois, que organizou uma tabela periódica que foi conhecido como parafuso telúrico. Em 1864 tem a lei das oitavas de Newlands, que é inglês, né? O Chancotois é francês, tem o inglês, e tem, pessoal, justamente quem mais contribuiu aí, ó, 1869, por isso que eu destaquei aí o Mendeleev, um russo, que ordenou em ordem crescente massa atômica, propriedades químicas dos semelhantes, e falou lá dos eca-espaços, né? Vamos explicar o que é esse eca-espaço aí. E por último nós temos aí, em 1913 já, organizou a tabela em função do número atômico crescente, o Henri Moseley, beleza? O inglês. Então nós temos o alemão, o francês, inglês, russo e inglês, que organizaram aí a estrutura da tabela periódica, tá bom? Então vamos falar de cada um deles agora. Vamos lá. Ó, Johann Doberein, em 1829, agrupou os elementos químicos em tríades, onde a massa atômica de um deles era a média aritmética dos outros dois. Ele tinha ele organizou de 3 em 3 elementos e fazia a média, tá, dos elementos em função dos outros dois. Do meio era a soma do primeiro com o terceiro dividido por 2. Era a tabela periódica dele, mas já foi um começo. Em cada um deles nós vamos colocar a foto, né, dele aí, tá bom? Ou a imagem. Esse é o Doberein. Vamos lá, o outro aqui, ó. Esse foi o francês, né? Alexander Chancotois, pronúncia essa mesma. Dispôs os elementos químicos em uma espiral traçada em um cilindro, em ordem crescente de massa atômica, também em função da massa, né? O do Doberein e Chancotois em função da massa. Parece aquela hélice do DNA, pessoal, tá? É uma espiral a tabela periódica dele, em ordem crescente de massa atômica. Isso foi em 1863, né? Aparece no ano seguinte, né? John Alexander Newlands, que é escrito igualzinho a essa concessionária que nós temos aqui em Teresina, Newlands. Essa aí é a foto dele, ó, tá? Pessoal, o Newlands, ele era músico, você sabia disso? E ele organizou os elementos químicos em função das notas, como se fossem as notas musicais, né? Em função de suas massas atômicas, volto a reiterar, né? Em linhas horizontais contendo 7 elementos, em função das 7 notas musicais. E o oitavo apresentava propriedade semelhante ao primeiro, e assim sucessivamente. Ficou conhecido como Lei das Oitavas. Então falou em tríade de Doberein, falou em Doberein. Se falar em parafuso telúrico, é Chancotois, mas se falar em Lei das Oitavas, certo? É Newlands, Lei das Oitavas. Newlands, aí está a foto do rapaz aí, né? Vamos para cá, pessoal. Agora esse cidadão aqui foi o que mais contribuiu, né? Esse aqui teve uma sacada genial, certo? De organizar os elementos. Olha só, Newlands, né? Dmitry Ivanovich Mendeleev, que em 1869, por isso que em 2019, aliás, completou 150 anos da tabela periódica. Então, Mendeleev, né, organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas e verificou que muitas suas propriedades físicas e químicas se repetiam periodicamente. Então, foi esse cidadão, pessoal, que organizou em função dos metais, semimetais, não metais, em função de propriedades químicas semelhantes, certo? Ele, inclusive, deixou espaços vazios, chamado eca-espaço, que era justamente a média, tá? Dos elementos que estavam localizados na mesma família, tinha algo em comum. O show ficou conhecido como eca-espaço, tá bom? O germânio foi um deles, ele conhecia o selênio, tá? O casamento sigiloso gera sem problema, então ele conhecia o elemento e deixou um espaço para o germânio, ficou conhecido como eca-espaço. Então, Dmitry Mendeleev. Pessoal, é o seguinte, esses que eu vinha falando aí, né? A tríade de Doberein, o parafuso telúrico de Chancotois, a lei das oitavas de Mendeleev, aliás, a lei das oitavas de Newlands e o Mendeleev, todos eles fizeram em função da massa atômica crescente. E nós vamos mostrar para vocês na próxima aula que a massa atômica
é uma propriedade aperiódica, ela não se repete de período em período, tá? Então, até Mendeleev, o critério foi a massa atômica. Então, quando fala lá, por exemplo, considerando as primeiras propriedades, primeiras tabelas periódicas antigas, todas elas em função da massa atômica crescente. Agora, se falar em tabela periódica moderna, tabela periódica atual, aí é de Henry Moseley. Porque ele só fez pegar a sacada do Mendeleev e organizou em função do número atômico crescente. Ó. Descobriu que o número atômico dos elementos químicos, a partir daí, ficou determinado que os elementos deveriam obedecer à ordem crescente de número atômico e não de massa atômica crescente. Então, se vinha lá, tabela periódica moderna, número atômico crescente, primeiras classificações periódicas, aí você tem a tabela em função da massa atômica crescente, tudo bem? Então, isso aí é um breve resumo do que aconteceu aí no histórico da tabela periódica. Nós vamos conhecer agora, pessoal, tá aqui a tabela, né? Tabela bonitinha aí, ó. Aqui está por cores, né? Observe que a cor amarela predomina. Percebe-se então que os metais predominam. Esse amarelo são os metais, ó. Aqui em verde são os semimetais e tem propriedades metálicas e não metálicas. Essa parte em cinza são os não metais. Aqui em azul são os gases nobres. E destacado aqui em rosa o hidrogênio. O hidrogênio, coitadinho dele, ele não tem família. Não tem família, coitado. Certo? Ele só está aqui no grupo 1A, pessoal, por conta da sua distribuição, que é um S1. Certo? Mas ele não é metal alcalino, não. Porque a gente sabe que a família 1A, a gente vai já debater isso aqui, são os metais alcalinos. Ele é até um gás, ele é, né? Então ele só está aqui por conta da distribuição eletrônica. Com as tabelas periódicas mais modernas, eles colocam o hidrogênio aqui no meio, em cima. Ó. Ele não tem família, coitado. Então você tem os 7 períodos, que são as linhas horizontais. E aqui você tem os grupos ou famílias. São 18 grupos na tabela periódica, pessoal. 18 grupos na tabela periódica. Certinho? 18 colunas, né? Vamos colocar assim. E nós vamos conhecer todos eles. E aqui nós temos as duas séries. A série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Então a tabela é dividida dessa maneira. Já que nós falamos aqui metais, não metais, semimetais, gases nobres, vamos destacar então, pessoal. Vamos destacar isso aí. Olha só. Primeiro, olha aí, muito bem. Uma zoadinha para você acordar. Aqui é a mesma tabela. Está aqui em cores, ó, o hidrogênio, o elemento, os metais. Em média são 84 elementos. Ó. Os não metais estão em amarelo. Ó. São 11 elementos. Semimetais são 7 elementos, está em rosa. E os gases nobres são 6 elementos, não é isso? Ó. Na verdade, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, que é justamente o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Beleza? Então a tabela periódica. Então percebe-se claramente que os metais, eles dominam a tabela periódica, pessoal. Então, pensando nisso, já que nós falamos em metais, há metais que são semimetais, né? Metais são os não metais, semimetais, gases nobres. Vamos conhecer ele um pouco melhor. Por que são caracterizados por metais? Por que são chamados de não metais? Tem características próprias para isso. Aí eu fiz um resumo disso aqui para a gente trabalhar. Até porque na atividade que vocês vão fazer, vai ter questões de história e também da formação, da organização da tabela periódica. Não só na atividade, como também no simulado. Beleza? Vamos acompanhar direitinho aí, pessoal. Olha aí, vamos começar com os metais. Eu vou destacar aqui os metais em vermelho. Fiz aqui um esboço só da tabela, né? Para destacar que os metais dominam a tabela periódica. E coloquei as informações combinando com a cor vermelha aqui também, ó. Tá? Os metais são eletropositivos, certo? O que é eletropositividade é uma propriedade da tabela que nós vamos ver na próxima aula, que é a tendência de ceder elétron. Eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção, pessoal, do mercúrio. A temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius em um atm, o mercúrio é líquido. É o único metal líquido que nós temos, é o mercúrio. Todos os outros metais, eles encontram-se no estado sólido, na temperatura ambiente. Mas o mercúrio apresenta-se como um líquido. Ele tem brilho característico, né? Os metais brilham, né? Tem brilho característico. São dúcteis, ductilidade, poder de se transformar em fios, podem ser esticados. E são maleáveis, eles podem ser laminados. Os metais podem ser laminados. E lógico que são bons condutores de calor e eletricidade. São características inerentes aos metais. Eletropositivos,
brilho característico, ductilidade, maleabilidade e são bons condutores de calor e eletricidade. Isso são os metais, não é isso? Os não metais ou ametais é o oposto disso aí, pessoal. Olha só, tá aqui os ametais, ó. Eu até destaquei ele aqui também, ó, em verde, ó. Essa parte em verde são os não metais. E eu coloquei aqui as informações em verde também, para combinar, né? São eletronegativos, a tendência em ganhar elétron. Vamos discutir eletronegatividade aqui na próxima aula. São quebradiços, formam compostos covalentes, ou seja, moleculares, né? Entre eles, os dois têm tendência em ganhar elétron, então vão formar uma ligação covalente. E também são péssimos condutores de calor e eletricidade, pessoal, péssimos condutores. Ok? Então é o contrário dos metais. Esses são os ametais. Esse Azinho aqui significa não, ó. Não metais. Perfeito? E vamos conhecer também os gases nobres. Olha aí. Eu destaquei aqui os gases nobres também. Essa parte está destacada na tabela. Formam moléculas monoatômicas, tá? Por exemplo, o gás hélio, isso é HS, sempre um átomo, né? Gás neônio, Ne. Então formam moléculas monoatômicas, formam, certo? São inertes, ou seja, difícil fazer ligação, né? Mas podem fazer ligações apesar da estabilidade. A gente vai conhecer aqui nas ligações químicas que existe, por exemplo, pessoal, o óxido de xenônio, certo? O tetrafluoreto de xenônio, se ele é capaz de fazer ligação é porque tem eletronegatividade, né? Mas isso aí, pessoal, em condições especiais, certo? Em condições normais, eles não têm tendência de fazer ligações que eles já estão com o octeto formado, ou dueto no caso do hélio. E aí, em condições especiais, como eu falei, eles podem sim fazer ligações em condições especiais. E aí você tem aqui, ó, né? Na verdade são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, viu? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, certo? Criptônio, xenônio e radônio. Não está na ordem aqui não, mas são 6, tudo bem? Nós vamos conhecer eles. Pois bem, aqui eu fiz um resumo, mas esse na verdade eu só fiz aqui só para mostrar a localização dos metais, semimetais, dos não metais e dos gases nobres. E coloquei até de acordo com a cor. Em vermelho são os metais, em média é isso aí, né? Veja que eles dominam. Aí você tem os ametais, ou seja, semimetais, e tem os gases nobres. Lógico que entre os metais e não metais tem aqueles 7 que são chamados de semimetais, como o silício, por exemplo. O silício, por exemplo, tem a propriedade, pessoal, metálica de conduzir eletricidade e uma propriedade não metálica de não aquecer muito. Por isso que ele é utilizado em transistores, tá? Em componentes eletrônicos do silício, tá bom? Então, por isso que eles têm duplo comportamento. Porque se você num transistor, num fusível, você colocar um metal, por que nos fusíveis são metais? Porque para aquecer e romper. O aquecimento é tão grande que rompe aquilo ali para proteger o circuito. Então, pessoal, é isso que o Enem busca na tabela periódica, é a compreensão dos fatos do cotidiano através das propriedades dos elementos químicos na tabela periódica. E assim nós vamos proceder nossa caminhada aqui, beleza? Bom, feito então essa parte introdutória, nós vamos conhecer aqui, pessoal, tem umas notinhas aqui, né? Só para resumir, ó. São elementos líquidos à temperatura ambiente, né? O hidrogênio, o mercúrio e o bromo. O mercúrio é o único metal líquido, o bromo não é metal, pessoal, é um não metal, mas ele é líquido à temperatura ambiente. Você tem os gases, todos os gases da tabela periódica, não é isso? Tá? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, aí tem mais o cloro, nitrogênio, oxigênio e fluidrogênio. Esses são gasosos à temperatura ambiente. E os demais são sólidos e são os metais, não é isso? Vamos aprender duas palavras novas aqui, ó. Vamos saber o que é cisurânico e o que é transurânico. Tá? Isso aqui é interessante, ó. Chamam-se de cisurânicos, né, os elementos artificiais com número atômico menor que 92. Destacam-se dois, o tecnécio, que é 43, e o promésio, 61. Você não é obrigado a saber o número atômico de ninguém, mas tem que saber que existem os elementos naturais. Os naturais são encontrados na natureza, e os artificiais foram criados pelo homem, pessoal, certo? E dentre os artificiais ou sintéticos, destacam-se dois, os cisurânicos, que são elementos artificiais com número atômico menor que 92. Menor que 92.
E os transurânicos são os elementos artificiais com número atômico maior que 92. E digo logo para vocês, todos maiores que 92 são artificiais. Por exemplo, nós temos o plutônio, de número atômico 94. 94 é o plutônio. Então ele é artificial. Todos maiores que 92 é artificial. Agora, nem todos menores que 92 é artificial. Os que são chamados de cisurânicos. E os outros são naturais, pessoal. Cisurânico, destacam-se dois, né? O tecnécio e o promécio. Professor, não entendi essa palavra cisurânico e transurânico. A referência é o urânio mesmo. Aí eu coloquei aqui, ó. Olha aí, para acordarem, vamos lá. Olha aí, ó. Elementos naturais menor que 92, né? Artificiais maior que 92. Se bem que nós temos elementos artificiais que é menor que 92, que são os cisurânicos. Aí isso eu coloquei aqui, ó. Sobre os elementos artificiais. É porque é o seguinte, pessoal, todos menores que 92 são naturais, exceto o tecnécio e o promécio. Olha aqui, ó. Os artificiais, ó, de 1 a 92, eles são chamados de cisurânicos. E maior que 92 são os transurânicos. Tá? Os artificiais, cisurânicos, não estou dizendo que o hidrogênio é artificial, estou dizendo aqui a referência, ó. Do 1 ao 92 é cisurânico, 92 em diante é o que? Transurânicos. Aqui é só um resumo. Cisurânicos menor que 92 e que seja artificial. Transurânico maior que 92. Dica: todos maiores que 92 são artificiais. Todos são chamados, portanto, de transurânicos. Transurânicos. Beleza, pessoal? Duas palavras importantes, porque às vezes, já te falei para vocês, por conta de uma palavra você perde aí a questão do vestibular, não é verdade? Então, cisurânicos e transurânicos são elementos artificiais. Cisurânico, elementos artificiais menor que 92. Aí você lembra do tecnécio, que é 43, e do promécio, 61. E transurânico, todos maiores que 92. Por exemplo, o plutônio, que é o 94. Todos maiores que 92 são artificiais. Beleza? Tudo bem, pessoal? Vamos continuar, né? E agora nós vamos trabalhar a tabela periódica, ó, acordando aí, ó, formação da tabela. Sua estrutura é baseada na distribuição eletrônica, por isso que eu falei a importância da distribuição eletrônica, ó, dos elementos em ordem de número atômico. E aqui você tem, pessoal, olha aí, ó, olha, ficou legal isso aqui, na tabela periódica, você tem o bloco S, P, D e F. S, P, D e F. Por isso que é S2, ó, você tem duas colunas, S1 e S2, ó. P6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D10 pode contar que são 10 colunas e F14, certo? Então a tabela é dividida em blocos. E baseado nesses blocos, nós vamos ter a classificação com relação a elementos representativos e elementos de transição. Por exemplo aqui, ó, vamos acordando, acordando, acordando. Tá aí, ó. De acordo com a tabela, pessoal, isso aqui é importante, viu? Vamos ter que trabalhar aqui, importante isso aqui. Os elementos representativos, eles pertencem ao bloco SOP, terminam em SOP na última camada. Vamos já explorar cada um deles. Já os elementos de transição terminam em subnível D, da penúltima camada. E os elementos de transição interna terminam em subnível F, como mais energético, na antepenúltima camada. Até isso foi pensado, pessoal. Representativo é a última camada, transição é penúltima e transição interna é a antepenúltima camada. Por exemplo, aqui o lítio, ó. O lítio, o número atômico dele é 3, ó. Ficou um S2, 2 S1. Como ele terminou em S1, ele pertence aqui à primeira coluna, o bloco S, ó. Esse 2 aqui é o segundo período, ó, 1, 2, certo? Ok? Ele está bem aqui localizado. E o 11 é o sódio, ó, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Ele está no terceiro período da família 1A, tá? Ele está abaixo do lítio. Tá? Localizado os elementos na tabela, pessoal, parece aquele jogo de batalha naval, né? Você encontrar, certo, o caminho para encontrar o elemento, não é verdade? Então você tem grupo 1A, configuração eletrônica do grupo 1A, só um exemplo aí, é NS1. O N é o número quântico principal, é a camada. O lítio está na camada 2, o sódio na camada 3, mas todos os dois terminam em S1, porque eles pertencem ao grupo 1A e são chamados de elementos representativos. Terminou em SOP como subnível mais energético, na última camada é representativo. Subnível D é penúltima camada, então vai ser transição. E transição interna é subnível F da antepenúltima camada. Muito bem. E então nós vamos trabalhar cada um deles agora, pessoal. Vamos acordando, olha aí, ó.
A tabela nós temos os períodos, que são as linhas horizontais, tá? São 7 períodos, né? Então, olha aí, ó, as linhas horizontais, eu destaquei aí o período. E nós temos os grupos ou família, pessoal, que são as linhas verticais, certo? Olha aí, ó. As colunas são grupos ou famílias. Professor, por que o termo família? Muito bem. Nada na tabela periódica é colocado à toa. Os membros de uma família, pessoal, não são iguais, não. Não são iguais, mas tem uma semelhança, não é verdade? Os membros de uma família têm uma semelhança, sim. Por isso que são colocados aí, no caso dos elementos, no mesmo grupo ou família. Então a gente vai estudar isso aí. Para que 2 ou mais elementos estejam no mesmo grupo ou família, eles têm que ter o que, pessoal? Propriedades químicas semelhantes. Não é à toa que o lítio e o sódio estão no mesmo grupo ou família. Eles têm características comuns. Já nos períodos são as linhas horizontais. A única coisa que une os elementos no mesmo período é o número de camadas, pessoal. Se eu pegar os elementos do quarto nível, quarto período, todos têm 4 camadas, mas as propriedades são distintas, porque eles estão em grupos diferentes. Tá? Então, o período, o elemento situado no mesmo período, apresenta o mesmo número de níveis, o mesmo número de camadas. E os elementos situados no mesmo grupo ou família, que são as linhas verticais, para estarem no mesmo grupo ou família, o que é necessário? Igual o número de elétrons na camada de valência e propriedades químicas semelhantes, certo? Tá aí, ó, período são as linhas horizontais, define o número de camada dos elementos. Enquanto que o grupo ou família são as linhas verticais, define o número de elétrons na camada de valência. Ok? Elementos que apresentam elementos diferentes com igual número de elétrons na camada de valência obrigatoriamente pertencem ao mesmo grupo ou família. E para estarem no mesmo grupo ou família, como eu já falei, tem que ter propriedades químicas semelhantes. Tá? Beleza, né? Olha aí, pessoal. Olha o que eu estava dizendo aqui, ó. Parece que eu estava adivinhando, né? Olha aí, grupos ou família. Elementos situados em um mesmo grupo ou família devem apresentar igual número de elétrons na camada de valência e propriedades químicas semelhantes. Tá? Para você nem anotar mais, tá? Tá anotadinho aí, ó. Períodos ou níveis. O elemento situado em um mesmo período ou níveis deve apresentar igual número de camada, mas as propriedades químicas são diferentes porque eles estão em grupos diferentes. Essa é a realidade. Olha que resumo bem legal aí, pessoal, de grupos e famílias. Porque nós vamos debater isso aqui nas propriedades, tá bom? Importantíssimo esses slides, né? Dentro do que nós trabalhamos aqui, um dos mais importantes. Saber por que os elementos estão no mesmo grupo, saber por que o elemento está no mesmo período. Mais uma vez eu coloquei aqui, ó, a divisão, né? Ó, e nós vamos falar agora de um por um. Pode ver que em rosa são os elementos representativos, corresponde ao bloco S ou P. Aqui em verde são os elementos de transição, corresponde ao bloco D. E aqui embaixo são as duas séries, né? Séries dos lantanídeos e actinídeos, corresponde ao bloco F, que são os elementos de transição interna. Pois agora, para o fechamento da nossa aula, nós vamos falar de cada um deles, Aí termina a organização da tabela. Vamos começar, pessoal, com os elementos representativos, ó. Os elementos representativos possuem um elétron diferencial ou de diferenciação, que é o elétron mais energético, situado no subnível mais energético. Eles vão ter que terminar em S ou P, como nós já falamos, na última camada. Vamos ver aqui, ó. O potássio, o número atômico dele é 19, ó. 19, tá bom? Não coloquei aqui, mas o potássio é 19. Então, fazendo a distribuição eletrônica dele, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Se você somar dá 19. 2, 4, 10, 12, 18 e 1, 19. Veja que terminou. O subnível mais energético, pessoal, é onde parar a distribuição eletrônica. E parou sim no 4s1. Significa dizer que o potássio está na quarta camada da tabela periódica no grupo S1, ou seja, na família 1A, que a gente vai debater. Bloco S. Então terminou em S, ele é representativo. O flúor, o número atômico dele é 9, ó. Certo? 9, né? Tá aqui, ó. Tá? 2 com mais 2, 4 e 5, 9. Ó. 1s2, 2s2, 2p5. Esse elemento terminou em subnível P, ó. Então terminou em S ou P, ele é representativo. Depois a gente vai trabalhar o que é na camada de valência, tá bom? Aqui é no subnível mais energético. S ou P. Então terminou em S ou P, ele é chamado de elemento representativo, típicos ou normais. Tem essa também, esse sinônimo, né? Elementos representativos pode ser chamado de típicos ou normais. Típicos ou normais.
Tudo bem? Vamos conhecer aqui outro. Agora nós vamos conhecer os elementos de transição externa e interna. Os elementos de transição possuem o elétron diferencial ou elétron de diferenciação em um subnível D, certo? Transição externa da penúltima camada. Então, se terminar em D da penúltima camada, é de transição. E se terminar em subnível F da antepenúltima camada, é de transição interna. Alguns autores colocam transição externa para o subnível D e transição interna, mas alguns só colocam transição, não tem problema. Contanto que o F você vai indicar sempre como transição interna. Transição interna. E vamos colocar aqui um exemplo, ó, o ferro, pessoal. Vamos colocar o ferro e o lantânio, né? O ferro, o número atômico dele é 26. Não foi colocado aqui, mas é 26. Ó. Ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Observe, ó. Terminou em subnível D da penúltima camada, porque a camada aqui é a terceira, ó. Observe comigo, ó. Terceira camada, a setinha aqui, a última camada é aqui, a 4. Ó. Então terminou em subnível D da penúltima camada. Portanto, é um elemento de transição ou transição externa. Já o lantânio, se você fizer a distribuição eletrônica, pessoal, vai terminar em 4F1. 4F1 é o lantânio, certo? 4F1. Se você contar aí, ó, 48, 54, 56, o número atômico do lantânio é 57, tá? Faltou, você não é obrigado a saber o número atômico de ninguém, tá? Mas se você distribuir 57 elétrons, vai terminar em 4F1. Olha aqui, terminou em F da antepenúltima camada. Aqui não é 4? Ó. A última é a sexta, a penúltima é a quinta e 4 vai ser a antepenúltima camada. Então, se terminou em subnível F, ou 4F ou 5F, de 4F1 até 4F14 é a série dos lantanídeos, pessoal. Transição interna. E de 5F1 até 5F14 também é transição interna. Porque o subnível F vai do 4 e o F, né? 4 e o 5. Agora, se terminar em subnível D da penúltima camada, você vai ter aí, portanto, tá, um elemento de transição. Feito isso, meu povo, vamos fazer essa questãozinha aqui, ó, né? Só para corroborar o que eu falei, né? Essa aqui eu vou fazer, que é só, já até respondi ali, né? Nos metais de transição interna, o elétron de diferenciação, ou seja, o mais energético, localiza-se aonde, pessoal? Ele falou transição interna, certo? Mais uma vez, representativo termina em S ou P da última camada. Subnível D da penúltima camada é de transição. E transição interna vai terminar em subnível F, ó, da antepenúltima camada. Para você chegar no 4F, você passou pelo 6 e pelo 5. 6 é a última, 5 é a penúltima e 4 vai ser a antepenúltima camada. E se fosse 5F, para você chegar no 5F, você passou pelo 7S e pelo 6P. 7 é a última, 6 é a penúltima, 5 vai ser a antepenúltima camada. Então terminou em 4F ou em 5F, corresponde aos elementos de transição interna. E será sempre da antepenúltima camada. Beleza, pessoal? Eu quero que você acerte todas as questões da atividade e também do mini simulado, pessoal. Estão muito legal. Depois eu vou colocar o gabarito, né? Depois que vocês fizerem tudo, na tarde, a gente coloca o gabarito dos dois, certo? Comentado por mim. E você vai gostar do comentário. Beleza? Questões perigosas de vestibulares, certo? Tabela periódica, não subestime os assuntos. Vamos lá. Vamos começar falar um pouco mais aqui dos elementos representativos para vocês. Ó. Para os elementos representativos, a sua família é indicada pelo total de elétrons na camada de valência, pessoal. A gente vai já falar isso aqui, que vai ser objeto de estudo para a próxima aula. O 20, ó. Se você distribuir o 20, ó, que é o cálcio, ele vai terminar em 4s2. Esse elemento pertence ao quarto período da família 2A, porque terminou. Os elementos representativos, o número de elétrons da última camada coincide com o grupo ou família. Tá? Na próxima aula vamos trabalhar só isso aí, grupo ou família. Então nós temos aí, terminou em 4s2, então pertence à família 2A. Nós temos aqui, ó, o cloro, de número atômico 17. Observe que na distribuição eletrônica do cloro terminou em S2P5. Ó. 2 mais 5, 7. Família 7A. Coincide, os representativos sempre vão coincidir. Número de elétrons na camada de valência com grupo ou família. O arsênio, de número atômico 33, ó, você vai distribuir aí, vai encontrar justamente, ó, tá?
ele termina, a última camada dele é a quarta. Eu destaquei, ó, 4s2, 4p5. Se você somar 2 mais 3 dá 5, então família 5A. Então, nos elementos representativos, coincide, certo? Coincide o número de elétrons na camada de valência com grupo ou família. Perfeito? Isso não acontece, pessoal, nos elementos de transição interna ou transição externa, né? De transição, observe que o número de elétrons do subnível D mais energético, seguido da tabela periódica. Ó. Aqui está a família a família grupo B. Ó. Você tem 3B, 4B. Professor, por que repetiu aqui? Ó, 8B e 1B e 2B. Na verdade é porque se você colocasse 8 aqui não cabe 9B. O grupo 8B pega 3 colunas, pessoal. O grupo 1B é também chamado de grupo 11 e aqui grupo 12, ó, que corresponde à 12ª coluna. Então terminou aqui, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Terminou, vamos pegar um exemplo. Terminou em D1 é 3B, D2 é 4B, D3 é 5B, aí D4 é 6B, se terminar em D5 é 7B e 8B, nós temos 3 terminações, D6, D7 e D8. O grupo 1B ou grupo 11 termina em D9 e o grupo 12 ou grupo 2B termina em D10. Vamos ver aqui, ó. O ferro, por exemplo, observe que o ferro, pessoal, fazendo a sua distribuição eletrônica, terminou aqui, ó. Ele vai terminar em 4s2, 3d6, ó. Então, família 8b da tabela periódica. Pessoal, como é que eu sei que é 8? D6, ó. Ou então você pode fazer assim, pessoal. Você pode somar os elétrons da última camada com o do subnível mais energético. Porque quem antecede o subnível D é o S, ó. 2 mais 6 vai dar 8, ó. 8b. Ou então, memorizar aqui que D6 é 8b, ó. O vanádio de número atômico 23, ele vai terminar em 4s2, 3d3. Ó. Terminou em D3 é a família 5b. Mas você pode somar aqui, ó. Como eu falei, quem antecede o subnível D é o S, ó. 2 mais 3 vai dar quanto, pessoal? 5. Então, família 5b. E é B porque terminou em subnível D, pessoal. Subnível D. Nós vamos reforçar essa ideia na próxima aula, tá? Porque nós vamos falar das famílias separadamente. E aqui nós temos duas questõezinhas que nós vamos abordar com vocês aqui, tá bom? Diz lá, um elemento químico de número atômico 33, ele quer a sua configuração eletrônica, indica que está localizado, ele quer a família e o período. Então, fazendo aqui, ó, vai dar letra C. Vamos destacar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, né? 4s2, 3d10 e 4p3. Eu destaquei em vermelho aqui, ó, porque é a última camada, pessoal. Certo? Esse elemento pertence ao quarto período, ó. Certo? Quarto período, quarta camada. Mas a família é 5, ó. Se você somar 2 mais 3 dá 5. Família 5A do quarto período. Tem um elemento de transição, porque terminou, é elemento representativo, porque terminou em P. E nos representativos, o número de elétrons da camada de valência coincide com o grupo ou família. Então, família 5A é a família do nitrogênio. Tá? E a última questão aqui nós vamos ter assim, ó. Assinale a alternativa em que o elemento químico cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia finda, ou seja, termina em 4s2, 3d3. Encontra-se aonde? Vamos lá. Eu coloquei assim, pessoal, olha só, para facilitar, ó. O elétron de diferenciação terminou em subnível D. Então eu já sei que é um elemento de transição, né? E pertence ao grupo B. Aí, como eu falei, ó, terminou em D3, é família 5B, mas você pode somar, ó, os elétrons da última camada com o do subnível mais energético. Ó. 2 mais 3 vai dar 5. Família 5B. E qual é o período? É a última camada, é a quarta. Ó. Então ficou a letra D. Grupo 5B do quarto período. Perfeito, pessoal? E para finalizar, nós temos aqui, só para complementar a nossa aula de hoje, ó, um átomo de certo elemento químico apresenta em sua eletrosfera 19 elétrons. Sua configuração eletrônica nos permite concluir que esse elemento é quem? Se é 19, pessoal, ele vai ser um representativo. Por quê, professor? Fazendo a distribuição eletrônica de 19 elétrons, ó, inclusive é o potássio, né? 2, 4, 10, 12, 18, 19. Terminou em subnível S. Ele pertence ao quarto período da família 1A, é representativo. Terminou em S. Representativo. Beleza? Tá aí então. Nós temos mais uma questão, né?
O elemento químico está na família 4A do quinto período. Quinto período 4A, olha só. Da classificação periódica, a sua configuração eletrônica permitirá concluir que esse elemento tem número atômico. Então, nós temos que localizar ele, pessoal. Vai dar 50, tá? Quinto período da família 4A. 4A vai terminar em S2P2, ó. Um S2, ó. Enquanto, ó, vamos aqui, ó. Fazendo aqui, pode ver, terminou 5S2, 4D10, 5P2, ó. S2P2, ó. 2 mais 2, 4. Então vai dar aqui família 4A. Qual é o período? Quinto, ó. Somando os elétrons aqui, ó, 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, com mais 2 vai dar 50. Esse elemento químico pertence o número atômico dele é 50. Portanto, vai ser na letra A resposta correta aí. Beleza, pessoal? E para finalizar mesmo aqui, ele está falando dos garimpos. Ó. Qual é o metal presente nos garimpos, pessoal? É o mercúrio, certo? Ó. Isso aqui, infelizmente, é uma questão de consulta de tabela periódica. Nos garimpos, utiliza-se o mercúrio para separar o ouro das impurezas. Quando o mercúrio entra em contato com a água dos rios, causa uma série de contaminação. É absorvido por micro-organismos que são ingeridos pelos peixes pequenos, os quais são devorados pelos peixes grandes, usado na alimentação humana. Podemos prever, com auxílio da tabela periódica, que um elemento com comportamento semelhante ao mercúrio. Eu acho que ele, numa questão normal, ele daria o número atômico do mercúrio, pessoal. Então, para ter aqui o comportamento semelhante, ele tem que ter no mesmo grupo ou família, tá? Então, ó, o que o mercúrio causa nos garimpos, o zinco e o cádmio também, ó. Aqui é a família do mercúrio, tá? Que é justamente, ó, aqui é o zinco, cádmio e mercúrio. Então, o cádmio, na verdade, a ordem correta é zinco, cádmio e mercúrio, viu? Eles vão estar no mesmo grupo. Por isso que eu coloquei aqui a resposta como sendo a letra C, ó. O que o mercúrio causa lá, o cádmio também, que está em bateria de celulares, e o zinco em pilhas, certo? Na verdade, era melhor vir assim, zinco, cádmio e mercúrio. A ordem é essa, zinco, cádmio e mercúrio. Mas eles estão no mesmo grupo ou família. Então, apresentam propriedades químicas semelhantes, tá bom? Mas é uma questão que ele deveria ter a tabela periódica ou o número atômico do mercúrio. Para que você pegasse, e número atômico das alternativas também, né? E aí nós temos, pessoal, nós estamos finalizando nossa aula. Eu falei que a aula de hoje seria apenas um esboço da tabela periódica, a introdução. A parte mais importante vai ficar para a próxima aula. E aí, nossa mensagem, né, como sempre aqui, né, nós vamos passar no Enem, com fé em Deus, né, nos outros vestibulares também. E tudo podemos naquele. Olha aquele ali olhando para a gente aqui, ó, certo? Naquele com letra maiúscula, que nos fortalece. Então, mais uma vez, que Deus ilumine vocês rumo à sua aprovação. E mais uma vez eu conclamo para essa ligação aqui, ó, Deus com letra maiúscula, tá? E vocês com letra maiúscula. Ou vocês não acham que tem uma ligação entre Deus e vocês e entre nós professores, que somos amigos de vocês nesse momento, tá? Ok? Então, espero ter contribuído com mais um pouquinho da tua aprovação. Um forte abraço, tá? Do professor Jurandir. CPC.